Quero falar das velhas verdades, pois o novo às vezes sou estranho demais. Quero ouvir as verdades eternas, boas novas que não perdem o frescor, como aquela que diz que Jesus, por amor, entregou sua vida na cruz de horror, em resgate de muitos o Verbo calou, mas a morte não teve vigor. Em 3 dias o Filho do amor ressuscitou. Quero falar das velhas verdades, pois o novo às vezes sou estranho demais. Quero ouvir das verdades eternas, boas novas que não perdem o frescor, boas novas que não perdem o frescor, boas novas que não perdem o frescor. Senhor Jesus, entramos na Tua presença como Tua igreja, Teu corpo aqui na terra. Então nós clamamos pela Tua mão poderosa, pela Tua iluminação sobre essa reunião. Que Teu Espírito guie tudo aquilo que nós vamos falar, tudo aquilo que nós vamos ouvir, que guie a nossa compreensão, que os nossos corações, nossas mentes estejam abertos, Senhor, e prontos para receber palavra de salvação que vem direto do Seu trono, Senhor. É isso que nós te clamamos, em nome de Jesus. Amém. Essa canção, não sei quantos conhecem, é do Eduardo Mano. É um artista cristão fracassado, como ele mesmo se define, né? Raras vezes você vai ouvir as músicas dele sendo cantadas nas igrejas, mas é alguém muito fiel, né, à sua proposta, ao seu propósito artístico, fiel à mensagem que o impactou e que o levou até Jesus, né? É alguém que eu gosto bastante, admiro bastante pelo seu compromisso com a verdade do Evangelho, com a pureza do Evangelho, né? Eduardo Mano é um cara incrível. Ultimamente tem andado junto e gravado algumas coisas junto com um outro artista português. Esse é um pouquinho mais famoso, o Tiago Cavaco, que é autor de vários livros e tal, e que é um artista punk, tá? Canta música punk, né? Mas ele é muito famoso nos meios mais tradicionais, batistas e tal. Muita gente recomenda a literatura do Tiago Cavaco. Com esse nome, né, Cavaco, parece que é do samba, né? Não é, ele é da música do punk, lá de Portugal ainda. Ele tem um estúdio que grava música punk lá em Portugal. E é amigo do Eduardo Mano. Eles têm algumas coisas de ska gravados juntos, tal, muito interessante. Mas a obra em geral do Eduardo Mano é nesse estilo mais litúrgico, mais tradicional, algumas coisas um pouco mais de MPB, assim. É um cara sempre voz e violão, uma coisa mais assim. E é realmente muito, muito gostoso de ouvir, tanto quanto Diego Venâncio, outros artistas dessa mesma safra aí que seguem os passos do Jorge Camargo, Guilherme Kerr, João Alexandre, essa turma que veio um pouco antes, né? A letra, eu vou reler a letra aqui para quem não conhece a música. Quero falar das velhas verdades, pois o novo às vezes sou estranho demais. Quero ouvir as verdades eternas, boas novas que não perdem o frescor. Como aquela que diz que Jesus, por amor, entregou a sua vida na cruz de horror. Em resgate de muitos, o Verbo calou,
mas a morte não teve vigor. Em 3 dias, o Filho do Amor ressuscitou. Hoje nós vamos falar sobre ortodoxia, né? E na semana passada a gente falou sobre ortopatia. Ortopatia é a ênfase no poder do Espírito Santo, a ênfase no sentimento, na motivação que vem do Espírito Santo. A ortodoxia é a ênfase na verdade bíblica, no que a Bíblia proclama, no que a tradição traz, né? Essa é a ênfase da ortodoxia. A gente costuma dizer, e eu falei um pouco disso na nossa primeira reunião dessa série, que há pelo menos 3 grandes ênfases que guiaram a história da igreja, né, cristã, dos discípulos de Jesus ao longo da sua história, que são a ênfase da ortopatia, que é a ênfase nesse poder, nessa motivação que vem do Espírito, a ênfase na ortodoxia, que é a ênfase na palavra, na verdade, no dogma, na tradição, e a ênfase na ortopraxia, que tem mais a ver talvez com a nossa característica mais marcante da igreja presente, que é a ênfase na prática, né? Naquilo que nós fazemos de fato. Então, ortopatia, ortodoxia, ortopraxia. A gente está na segunda, né? Então, se você não viu a primeira, vai estar lá no YouTube a primeira mensagem da ortopatia. Depois, ortodoxia. E na próxima semana a gente vai fazer a mensagem sobre a ortopraxia e a gente encerra o ano de 2024, retornamos em janeiro. Muito bem, sobre ortodoxia eu quero ler um texto com vocês que está lá em Números 27. É um texto um pouco longo, a gente vai ler do verso 1 até o 11. Vai contar a história de 5 mulheres que mudaram a lei de Moisés, né? Certo dia, Maala, Noa, Hogla, Milca e Tirza, as filhas de Zelofeade, fizeram uma petição. Seu pai pertencia a um dos clãs de Manassés, pois era descendente de Hefer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, filho de José. Ou seja, elas eram descendentes diretas de José. Essas mulheres se apresentaram diante de Moisés, do sacerdote Eleazar, dos líderes das tribos e de toda a comunidade à entrada da tenda do encontro e disseram: Nosso pai morreu no deserto. Lembra? O povo foi pelo deserto, andou 50 anos do deserto, né? E muita gente morreu nesse período. Não eram dos seguidores de Corá. Não sei se você se lembra muito bem dessa história. Corá foi um desertor. Os filhos de Corá, né? Os seguidores de Corá foram aqueles que se opuseram a Moisés e a terra os engoliu, né? Que se rebelaram contra o Senhor. Mas ele morreu por causa do seu próprio pecado e não teve filhos. Por que o povo morreu no deserto? Porque praguejavam contra Deus, reclamaram, né? E aí o povo foi morrendo no deserto, até que só ficaram aqueles poucos, né, que conseguiram entrar na terra prometida, né? Porque o nome do nosso pai deveria desaparecer de seu clã só porque não teve filhos? Dê-nos uma propriedade entre o restante de nossos parentes. O que acontece aqui? Havia uma lei, dizia que a herança era do filho homem, certo? Herança era do filho homem, em especial o primeiro, o mais velho dos homens. Os demais iam ganhar porções menores. As filhas mulheres não ganhavam herança. A gente pode problematizar isso, falar de um certo machismo, e é óbvio que tem esse peso, né? Mas qual que é o propósito do homem ter herança e a mulher não? Para que não tivesse uma riqueza muito acumulada, né? Se homem e mulher, os dois tivessem herança, a riqueza de determinados grupos ia ser mais acumulada do que a de outros grupos. Quem fizesse um casamento entre 2 famílias ricas, essa casa seria a mais rica de todas, né? Então era para, de certa forma, manter um certo equilíbrio, que havia essa tradição do homem só carregar a herança e não a mulher. Porém, apesar de ser um espírito da lei ser bom, na prática acontecia isso. Um homem teve 5 mulheres, nenhum filho homem. E a herança não ficaria para nenhuma das suas filhas, já que ele não tinha filhos homens. A herança iria para o irmão, para a família mais próxima, mas sempre numa linhagem masculina. Moisés levou o caso ao Senhor
E o Senhor respondeu a Moisés, olha só que interessante. A reivindicação das filhas de Zelofeade é justa. Dê a elas uma porção de terra entre os parentes de seu pai, a herança que teria sido entregue ao seu pai. Olha só, o pai morreu no deserto, antes deles chegarem na terra prometida. E a família iria ficar sem herança, porque ele morreu antes de pisar na terra prometida e não tinha filho homem. Mas Deus falou que está certa a reivindicação dela. Dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Se um homem morrer e não deixar filhos, passem a herança às filhas. Olha só, foi uma emenda, né? Sabe a PEC, Projeto de Emenda à Constituição? Foi mais ou menos isso que aconteceu aqui. Se ele também não tiver filhas, se não tiver nem filhos nem filhas, morreu sem descendência, transfiram a herança aos irmãos dele. Se não tiver irmãos, deem a herança aos irmãos do pai dele, aos tios, né? Se seu pai também não tiver irmãos, deem a herança ao parente mais próximo de seu clã. Essa é uma prescrição definitiva para os israelitas, conforme o Senhor ordenou a Moisés. Então, qual que é a orientação? Por que vai para o irmão dele? Porque cabia, segundo a lei, ao irmão cuidar da viúva. Né? O trabalho de cuidar, se um homem perdesse se o homem morresse e deixasse a mulher, certo? A sua esposa viúva, quem iria cuidar dela como esposa seria o irmão dele, certo? Ele assumiria aquela mulher. E, para os costumes da época, hoje seria muito estranho, inclusive, se ele não tivesse descendentes, esse cunhado iria engravidar a cunhada e o filho teria nome do morto, não nome do tio, né? Então ele seria a descendência daquele que morreu sem deixar descendência. Isso é uma característica bem esquisita para os nossos tempos, né? Mas o que eu quero destacar aqui é que essas 5 mulheres levaram uma deficiência da lei. Elas apontaram, a lei de Deus é injusta. A lei que Deus deu a Moisés está injusta. E elas reclamam e Deus responde, tem razão, elas estão certas, é injusto mesmo. Então vamos emendar a lei. E Deus muda. Olha isso. Deus muda a própria lei. Que loucura, né? Deus não é imutável, Deus não é, né? Sempre da mesma forma. Pois é, Deus mudou a própria lei. É difícil para muita gente entender isso, né? Deus voltando atrás, mudando o seu próprio decreto. Na história de Jonas, por exemplo, quando Jonas se frustra que Nínive não é destruída, Jonas diz isso. Ele diz assim, eu sabia que o Senhor é daqueles que se arrepende, o Senhor é daqueles que volta atrás, o Senhor é daqueles que não faz o mal que tinha anunciado. Jonas conhecia o coração de Deus, mais do que muitos que se dizem ortodoxos, que acreditam que Deus não volta atrás, que Deus não muda seus decretos, que Deus não muda a sua pena. É muito comum, quando a gente fala desse assunto, ortodoxia, a gente confundir ortodoxia com conservadorismo. Mas eles são pensamentos muito diferentes, praticamente opostos, tá? Coloca uma coisa na sua cabeça. Ortodoxia não é conservadorismo. Enquanto ortodoxia é uma postura de respeito à tradição, certo? O conservadorismo é um ato de resistência à renovação, que muitos vão chamar de tradicionalismo. É um culto à tradição. O outro é um respeito à tradição. É diferente você respeitar a tradição e preservar a tradição de você resistir a qualquer mudança em nome da tradição. Então, uma coisa é ortodoxia, outra coisa completamente diferente é conservadorismo ou tradicionalismo. A ortodoxia é tradição, conservadorismo é tradicionalismo. Tem um teólogo muito conhecido, cristão, chamado Charles Swindoll. Charles Swindoll, sobre esse tema, ele tem uma frase que é muito conhecida no meio da teologia. Ele diz que a tradição é a fé viva dos que já morreram. E o tradicionalismo
é a fé morta dos que ainda vivem. Percebe a diferença? Tradição é a fé viva dos que já morreram. Eu mantenho viva a fé de uma história daqueles que vieram antes de mim. Tradicionalismo é a fé morta dos que ainda vivem. É uma fé que não produz. É uma fé que, apegada às tradições, utiliza as tradições para manter tudo como sempre foi. Ser ortodoxo é honrar a nossa tradição, norteando as nossas atualizações. As atualizações são inevitáveis, tá, pessoal? A gente sempre está se atualizando. A gente norteia as nossas atualizações pelos mesmos princípios que orientaram os nossos antepassados, aqueles que vieram antes da gente. Ser ortodoxo é respeitar a nossa história. E por isso equivale a manter viva a fé daqueles que já se foram. Aqueles que já se foram deixaram um legado. E nós mantemos a fé deles vivas, observando esse legado e tomando as nossas decisões, as nossas atualizações com base e com respeito a esse legado. Ser ortodoxo é olhar para a história da igreja protestante de onde nós viemos, certo? Ainda que a gente não utilize muito esse termo, nós somos protestantes, né? Nós temos uma herança protestante. A igreja protestante tem esse nome por quê? Porque ela nasceu do protesto, não é? Por que é que a igreja protestante se chama protestante? Porque ela protestava. É esquisito falar isso hoje, né? Porque a gente pensa em cristianismo, muitas vezes a gente associa ao conservadorismo. Mas a igreja protestante nasceu de um grupo que não se conformava, de um grupo que não aceitava determinadas coisas. E começou a se opor ao status quo, à forma como as coisas eram feitas. Por isso nós fomos chamados de protestantes, porque protestamos. Então, se a gente diz, sou um protestante conservador, talvez isso seja um paradoxo. Como é que dá para ser protestante conservador? Se eu sou um protestante, eu sou um revolucionário, não sou um conservador. Eu sou alguém que quer transformação, não alguém que quer manter o status das coisas. A igreja protestante tem esse nome porque ela nasceu do protesto. Por isso, ser um protestante ortodoxo é manter viva a fé daqueles que já morreram. Ser um protestante ortodoxo é se levantar contra a exploração dos pobres para a construção de catedrais, como fez o Lutero. No seu tempo, Lutero se indignou com a cobrança de indulgências para a construção das catedrais católicas. Ser um protestante ortodoxo é se indignar com a relação promíscua entre a igreja e os partidos políticos, como denunciou o Sproul, R.D. Sproul. Nós fizemos uma série de mensagens, inclusive, em cima de um livro dele sobre esse tema, né, sobre a igreja e o Estado. Ser um protestante ortodoxo é orar com os pés, né? Contra a segregação, o preconceito, como fez Luther King, com toda a marcha de Selma, todos aqueles que se aliaram a eles. Ser um protestante ortodoxo é se levantar contra o fascismo, como fez Bonhoeffer na Alemanha nazista. Ainda que boa parte do clero alemão estivesse omisso ou assumidamente do lado de Hitler. Esses dois últimos, inclusive, o Bonhoeffer e o Luther King, pagaram com a própria vida. Luther King foi morto na porta de casa. Bonhoeffer foi assassinado, foi executado, enforcado numa prisão nazista, né? Eles pagaram com a própria vida o fato de serem protestantes. Protestantes ortodoxos, protestantes em essência. A história da igreja está recheada de nomes que promoveram mudança. E essa é a nossa tradição. Essa é a nossa ortodoxia. Essa é a fé viva dos que já foram, como eu mencionei o Sproul dizendo. Ao contrário, como eu mencionei Charles Swindoll, né? A ortodoxia, ou a tradição, é a fé viva dos que já morreram. E o tradicionalismo é a fé morta dos que ainda vivem. A história perdão, me perdi. Essa é a nossa ortodoxia, a fé viva dos que já se foram. Perfeito. Ao contrário disso,
ser conservador ou tradicionalista é estancar todo o progresso, toda a atualização, sob o pretexto de conservar. Por isso que o conservador se chama conservador, porque ele quer manter as coisas como estão, conservar, certo? Por isso é a fé morta dos que ainda vivem. Porque dessa forma os conservadores acabam conservando uma fé que não produz nada a não ser morte, a não ser segregação, uma fé que não se atualiza, uma fé que não se transforma, uma fé morta, levando ao pé da letra aquilo que Tiago nos escreveu em Tiago 2,17. A fé sem obras é morta. Uma fé que não se move é uma fé morta. Uma fé que não se atualiza é uma fé morta. Foi isso que Jesus criticou no comportamento dos fariseus. Jesus criticou o tradicionalismo dos fariseus, não a ortodoxia. Os fariseus, aliás, nem eram tão ortodoxos assim na sua abordagem. Eles saíam inventando leis, de certa forma, sob o pretexto de uma pureza. Mas eles inventavam que, por exemplo, não podia cuspir no chão no dia de sábado, porque aquilo era fazer barro, então era trabalho. Veja, não existe nada sobre isso na Bíblia. Não existe nada sobre isso na lei de Moisés, sobre cuspir no chão no dia de sábado. Mas, na interpretação dos fariseus, isso era um problema, porque eles estavam buscando tradicionalismo, conservadorismo e não ortodoxia. Eles preferiam guardar o sábado do que socorrer um enfermo. Lembra? Eles veem Jesus curando no sábado e ficam bravos, reclamam. Jesus fala, você é engraçado, você socorre um animal que está preso no sábado, mas uma pessoa doente, que há anos é afligida com essa doença, vocês ignoram a dor dela porque é sábado. Eles preferiam apedrejar uma mulher adúltera do que salvar uma vida. Pensa nisso. É um apego muito grande ao tradicionalismo e um desligamento completo do espírito da lei, da ortodoxia. Quando eles olhavam para uma pessoa, eles enxergavam um samaritano, um publicano, uma prostituta, um ladrão, um pecador. Quando Jesus olhava para a mesma pessoa, ele via um filho de Deus, cuja dignidade precisava ser restaurada. Jesus propunha uma ortodoxia em constante atualização. A ortodoxia de Jesus não estava parada no tempo, não estava parada na época de Moisés, ela estava atual, viva, para o seu tempo, para o tempo em que eles viviam, debaixo da opressão romana, debaixo de uma exploração de cambistas no templo de Jerusalém. Jesus se indignava com essas coisas e ele propunha o espírito da lei em combate, em afronta à realidade do seu tempo. Não respondendo perguntas de 2.000, 3.000, 4.000 anos atrás, mas respondendo as perguntas daquele tempo, daquele lugar onde ele estava. Já os fariseus, tradicionalistas, reacionários, se opunham a tudo que soasse diferente do que eles estavam acostumados. Jesus trazia verdades eternas que ao mesmo tempo eram boas novas que não perdem o frescor. Verdades eternas atualizadas, vivas, presentes. A gente encontra esse paradigma bíblico da ortodoxia que se atualiza ali na carta de Paulo aos Romanos. Romanos 12, 1 e 2, um verso clássico, um texto muito conhecido por todos nós cristãos. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança do seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Percebe? Ao contrário do que pensam os conservadores, a ortodoxia
está em constante atualização e transformação, mas é uma transformação que não é guiada pelo mundo, né? Não imitem o comportamento e os costumes do mundo. Ela não é guiada pelo mundo, mas ela é uma transformação guiada por Deus. Deixem que Deus transforme vocês por meio de uma mudança do seu modo de pensar. É uma transformação guiada por Deus em resposta às dores, às aflições, aos dilemas, às perguntas, às questões do nosso tempo, do nosso mundo, do lugar onde nós vivemos. Deus não está respondendo perguntas do tempo de Jesus. Deus está hoje, vivo, presente, aqui, respondendo perguntas e dilemas do nosso tempo. Isso é ortodoxo. Isso não é heterodoxo. Isso é ortodoxo. Vocês se lembram como é que Jesus falava no Sermão da Montanha? Ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Nesse momento, Jesus pega a lei de Moisés e aplica às questões, aos dilemas, às situações do seu tempo presente. Ele traz o espírito da lei e não simplesmente a lei fria. Ele traz a tradição e não o tradicionalismo. Ele traz a ortodoxia e não o conservadorismo. Olha só alguns exemplos interessantes aqui. Em Êxodo 3:9, Deus diz a Moisés: sim, o clamor do povo de Israel chegou até mim e eu tenho visto como os egípcios os tratam cruelmente. Foi aí que Deus chamou Moisés à missão de tirar o povo hebreu do Egito. Né? Nós acabamos de ler uma passagem que acontece lá na frente, né? Quando 5 mulheres vêm questionar Moisés acerca da lei que havia sido entregue por Deus. A atitude de Deus de tirar o povo do Egito, o próprio Deus é quem diz, foi porque o clamor do povo chegou até ele. É como se Deus se atentasse para aquela dor, para aquele momento que o povo de Israel estava vivendo e trouxesse aquele livramento no tempo oportuno. Gênesis 21 conta a história de Agar e o seu filho Ismael, né? Quando eles estão no meio do deserto, lá foram, né, fugidos, expulsos, porque Abraão tinha tido seu filho Isaque, né, o filho da promessa. Então o primeiro filho que ele teve com a concubina, com Agar, foi desprezado. E aí Agar vai para o meio do deserto sozinha e vai morrer. Só ela e o filho, ela e Ismael. Verso 17. Mas Deus ouviu o choro do menino e do céu o anjo de Deus chamou Agar. Que foi, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar. Dali de onde ele está. Levante-o, anime-o, pois farei dos descendentes dele uma grande nação. Então Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço cheio de água. Sem demora, encheu a vasilha de água e deu para o menino beber. Verso 20. Deus estava com o menino enquanto ele crescia no deserto. Ismael se tornou flecheiro e se estabeleceu no deserto de Parã e sua mãe conseguiu para ele uma esposa egípcia. Uma criança, uma mãe com um bebê, sozinha no deserto para morrer. Deus ouviu o choro e Deus veio em socorro. Nada ortodoxo, né? Uma mulher, inclusive, que ele era um filho bastardo de Abraão, né? De Abraão. Então, nada ortodoxo essa forma de Deus agir na mentalidade daqueles que confundem ortodoxia com conservadorismo. Mas é muito ortodoxo para quem entende que a ortodoxia são as velhas verdades entregues por meio de boas novas que não perdem o frescor, boas novas atuais, notícias para o nosso tempo e lugar. Partindo para a nossa conclusão, a mudança é inevitável. O mundo novo vai sempre trazer novos desafios, novos problemas, novas perguntas. Quando nós perguntamos aqui o que a Bíblia tem a dizer acerca de, a gente corre um risco muito grave.
O que a Bíblia tem a dizer acerca da internet? Né? Qual é a posição bíblica acerca da internet? Não sei. Acerca de fazer cultos online. O que a Bíblia nos diz sobre fazer cultos online? Não diz nada. Porque no momento em que a Bíblia foi escrita, essas coisas não existiam. Né? Nós precisamos entender os princípios e aplicá-los às questões, aos dilemas, às possibilidades que nós temos no nosso tempo. Isso é ser ortodoxo. O que é imutável está morto. O que não muda está morto. Sabe qual é a diferença de um ser bruto para um ser vivo? Aí o Esdras pode me questionar, ele vai dizer que não é essa, mas para mim, leigo, a diferença de um ser bruto para um ser vivo é que um ser bruto ele não tem autonomia. Ele não se move, ele não respira, ele não tem um sistema circulatório, ele simplesmente não se reproduz. É bruto, né? Sei lá, partindo aqui de água, pedra, coisas assim, né? E um ser vivo? O ser vivo nasce, cresce, multiplica, morre, se alimenta, se move, né? Em muitos casos, existem casos que o ser vivo não se move, né? Plantas, por exemplo, ficam ali quietinhas, né? Ficam ali naquele lugar. De certa forma ela se movimenta, né? Vai crescendo, desenvolve, estica uma folha, um ramo para cá, para lá. Mas ela é mais limitada na sua, não tem locomoção. A maioria, né, das plantas não tem locomoção. Elas se locomovem por meio de pólen, que é espalhado, um dente de leão, né, que você sopra e aquelas partezinhas voam com o vento para espalhar aquela semente e gerar novas plantas. O que não muda está morto. Nós formamos uma igreja viva. Uma igreja que é dirigida, guiada por um Deus vivo, que se revela em uma palavra que é viva, por meio de um espírito de vida, o Espírito Santo. Não existe nada mais ortodoxo do que ter a mente renovada por um Deus que se renova e se atualiza o tempo todo. Revirando o baú das velhas verdades e encontrando ali aquelas boas novas que não perdem o frescor. É isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. E na semana que vem nós encerramos o ano falando acerca da ortopraxia, da prática bíblica, da prática guiada pelo Evangelho. Qual será que é o comportamento prático, né, que nós devemos ter guiados pelo Evangelho? Bom, para concluir, vamos para aquela pergunta que é para todo mundo ficar à vontade para participar. Se alguém estiver falando, você levanta a mão ali, clica em levantar a mão e aguarde que a gente vai ter espaço para todo mundo. A pergunta que eu tenho para fazer, ela é um pouquinho complexa, tá? Então, vamos nos atentar. Você consegue se lembrar de alguma crença que você teve no passado, que você já pensou que ela era uma ortodoxia, mas que depois descobriu que era um tradicionalismo, que era algo que não era guiado pelo Espírito de Deus, mas um espírito de tradicionalismo, fé viva, fé morta dos que ainda vivem, né? Então, quem tiver algo a compartilhar nesse sentido, ou qualquer acréscimo à mensagem aqui, fica à vontade, pode trazer para a gente e a gente vai conversar sobre isso. Olha só, eu queria primeiro te agradecer, porque se você chegou até aqui é porque você assistiu essa pregação inteira. Uma vez que você chegou até aqui, você deve ter percebido que no final da mensagem eu dou um espaço para todo mundo interagir e participar. E se você está vendo esse vídeo no YouTube, você também pode interagir e participar aqui embaixo nos comentários, dando a sua contribuição. Se você gostaria de participar ao vivo com a gente, agora está mais fácil do que nunca. Você só acessa igrejapresente.com/encontro. A gente está sempre ali, aos sábados, às 20 horas. É só chegar, participar, edificar e ser edificado com a gente. Clicando neste botão aqui, você segue o nosso canal e clicando neste botão aqui, você tem acesso a todas as nossas reuniões da Igreja Presente. Seja muito bem-vindo
e aproveite. Abraço, tchau, tchau.